Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Candice Rogers. Candice Elaine Rogers nasceu no dia 18 de julho de 1949 em Spokane, Washington, filha de Elaine e Carl Rogers. Ela era filha única e foi descrita como sendo uma criança muito carismática, bondosa e amorosa. Ela era membro da Camp Fire Girls, que é uma organização de desenvolvimento para jovens. Ela foi a primeira organização não sectária e multicultural para meninas na América. Porém, com o passar dos anos, garotos passaram a fazer parte dessa organização também. Por isso, foi retirado o Girls do nome, se tornando apenas Camp Fire. Essa organização é um pouco parecida com o que chamamos de escoteiros aqui no Brasil. No dia 6 de março de 1959, a Candice, que a essa altura estava com 9 anos de idade, levantou cedo e foi para a escola. Assim que terminou as aulas, ela voltou para sua casa, brincou um pouco com seu cachorro, comeu alguns biscoitos e saiu por volta das 16 horas para vender balas no bairro onde morava, para arrecadar dinheiro para o seu grupo no Camp Fire. A região era segura. Os seus pais conheciam todos os vizinhos, por isso eles não se preocuparam em deixar ela sair para vender essas balas sozinha. Aliás, ela já tinha feito isso várias vezes e tinha sido bem tranquilo. Porém, dessa vez o tempo foi se passando e os seus pais começaram a se preocupar, porque começou a escurecer e a criança ainda não tinha voltado para casa. A Elaine e o Carl então decidiram sair pelo bairro onde eles moravam para procurar pela sua filha, mas eles não a encontraram. Dessa forma, eles foram até uma delegacia de polícia para comunicar o desaparecimento da criança. Rapidamente, todos os policiais que estavam disponíveis no momento e alguns vizinhos da família começaram as buscas. Uma caixa de bala, na qual se acredita ser as que a Candice estava vendendo, foi encontrada jogada no chão, no bairro onde ela morava. Essa foi a única pista encontrada. Lembrando que na época não tinham câmeras de vigilância nas ruas como tem hoje em dia. Nem a criança tinha celular, por isso as investigações eram bem mais difíceis e complicadas do que são hoje. Nos dias seguintes, toda a comunidade local se uniu nas buscas e um posto de comando foi estabelecido na região para que vários investigadores pudessem ajudar também. Durante essas buscas houve um trágico acidente. Um helicóptero com a tripulação da Força Aérea que estava ajudando nas buscas atingiu linhas de alta tensão e caiu no rio Spokane. Um aviador, um sargento e um tenente perderam a vida nesse acidente. Apenas 2 tripulantes sobreviveram. Mesmo com essa tragédia, as buscas pela criança continuaram. No dia 21 de março, 15 dias após esse desaparecimento, 2 aviadores de uma empresa de tecnologia que estavam caçando em uma área arborizada a cerca de 11 quilômetros da casa da família Rogers encontraram um par de sapatos. Eles então mostraram aos policiais o que haviam encontrado e no dia seguinte a essa descoberta, um grupo de investigadores foram até esse local para realizarem buscas mais minuciosas. E a apenas alguns minutos após essas buscas terem se iniciado, infelizmente, o corpo da criança desaparecida foi encontrado. Ele estava embaixo de alguns arbustos e tinha sido violado, pois encontraram sêmen no corpo. Tudo o que foi encontrado no local foi guardado com muito cuidado, principalmente essa amostra de sêmen, porque naquela época a tecnologia estava engatinhando e não tinha um banco de dados para fazerem comparações com essa amostra. De toda forma, ela foi guardada junto com o inquérito do caso, na esperança de que no futuro, com o avanço da tecnologia, pudessem fazer comparações com esse DNA para encontrarem esse criminoso. Os policiais também divulgaram a informação de que o corpo da Candice havia sido encontrado na esperança de que alguém se apresentasse dizendo que
tinha alguma pista que pudesse ajudar a encontrar, a descobrir a identidade desse criminoso. Mas, infelizmente, ninguém se apresentou dizendo que tinha alguma informação que pudesse ajudar nesse caso. Sem um banco de dados, os policiais tiveram a ideia de tentar levantar uma lista de algumas pessoas que tinham sido presas por violar crianças na região. Bom, os policiais então foram falar com algumas pessoas que eles conseguiram localizar. Inclusive, tiveram vários suspeitos, mas a polícia não tinha provas para poder acusar ninguém de ter cometido esse crime. Os anos foram se passando e esse caso acabou sendo arquivado, mas os investigadores novos que revisavam casos arquivados sempre ficavam intrigados com esse. Por isso, ele nunca deixou de ser investigado. No início de 2021, alguns investigadores que tinham acabado de se formar ficaram intrigados com esse caso. Eles então decidiram levar a amostra de sêmen encontrada no corpo para um laboratório criminal no Texas, pois esses testes já tinham sido evoluídos e ele foi inserido em um banco de dados genealógico que reduziu as correspondências potenciais a 3 irmãos. Um desses homens era o John Haig Hoff. Infelizmente, na época ele já tinha falecido, mas ele teve 3 filhos em vida. Os investigadores então entraram em contato com uma das filhas dele e, ao saber desse caso, ela se prontificou a ajudar. Ela foi se encontrar com os investigadores e cedeu uma amostra do seu DNA para que fosse analisada. E os resultados mostraram que era 2,9 milhões de vezes mais provável que o DNA dela estivesse relacionado com o DNA da pessoa que tinha cometido esse crime. Com essa nova descoberta, os investigadores solicitaram um mandado para que o corpo do John pudesse ser exumado, para que pudessem retirar desse corpo uma amostra de DNA, e os resultados deram positivo. Em 1959, o John teria sequestrado, violado a Candice e depois tirado a vida dela. Na época em que a criança desapareceu, o John tinha 20 anos de idade. Ele cresceu em Spokane e morava cerca de 1,5 km da casa da família Rogers. Ele entrou para o exército quando completou 17 anos de idade e era uma pessoa respeitada. 2 anos após entrar para o exército em 1961, 2 anos após esse crime ter acontecido, o John foi condenado por assalto em 2º grau com intenção de roubar. Ele tinha abordado uma mulher, roubado ela e depois fugido do local. A vítima sobreviveu e foi capaz de identificar o John para os policiais. Ele então foi condenado e passou 6 meses na prisão por ter cometido esse crime. E foi justamente por isso que ele foi dispensado do exército. Assim que saiu da prisão, ele conseguiu um emprego como vendedor de porta em porta. E depois de um tempo, ele aceitou um emprego em uma serralheria. Aos 31 anos de idade, ele tirou a sua própria vida. Provavelmente por saber que não era uma pessoa com desejos racionais. Ele sabia o que tinha feito com a Candice, e isso provavelmente o atormentou por todos esses anos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Graças à insistência dos investigadores e ao avanço na tecnologia, foi possível identificar esse criminoso, mesmo que cerca de 62 anos após esse crime ter acontecido. Infelizmente, os pais da Candice já não estavam mais entre nós para poder ver esse caso sendo solucionado. E mesmo não tendo como saber porque tudo aconteceu, nem como tudo aconteceu, por causa da morte do John, é bom saber que existem investigadores e policiais empenhados em solucionar casos antigos. O John não foi preso, não pagou perante a justiça por ter cometido esse crime, mas eu acredito que durante esses anos, até ele ter tirado a sua própria vida, ele sofreu muito com seus demônios. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like
e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!